Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos aos novos inscritos e aqueles que irão chegar. Quero já agradecer mesmo a todas as participações de todos os irmãos e todas as visualizações aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. É motivo de muita alegria estar aqui de volta. Nós voltamos depois de mais de um mês por motivos maiores, motivos pessoais, financeiros. A nossa vida temporal, categoricamente falando, é assim. A dualidade de Deus é assim. Um dia nós estamos bem, nós humanos, outros dias nós estamos alegres e outros dias estamos tristes. A dualidade é assim, mas o importante disso tudo é a fé. É a alegria de viver, a alegria de ter o Criador e o Criador nos ter como seus filhos. Isso é muito maravilhoso aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Eu já agradeço mesmo a todos os irmãos inscritos nesse canal. Você sentir seu coração, só tocar no sininho, tocar na letrinha vermelha, inscreva-se e você já está inscrito para fazer esse canal crescer espiritualmente. Quero mandar um forte abraço a todos os irmãos e irmãs que têm participado, que têm colaborado nas visualizações com este canal. Este é o canal que acredita nas profecias já cumpridas, acredita na dualidade, acredita que Deus domina o bem, Deus domina o mal e que as verdades nossas relativas não é a verdade absoluta do Senhor Criador Deus. Não é. Nós temos as nossas verdades relativas. E nós ensinamos, e vocês que estão nos ouvindo, que vai nos ouvir através destas plataformas digitais que é o YouTube, Facebook, grupos, os irmãos vão tirar as suas próprias conclusões daquilo que nós estamos ensinando, falando, mostrando o que está escrito, o que não está escrito, o texto e o contexto, o que o autor quis dizer. Não podemos pegar um versículo isolado e fazer daquele versículo isolado uma verdade absoluta. Nós temos que ler o texto e o contexto, entender que o autor quis dizer, qual foi a sua interpretação daquilo que ele falou, daquilo que contaram para ele, daquilo que eles viram, aqueles que participaram, esteve ali pessoalmente com Jesus de Nazaré, e aqueles que contaram o que eles interpretou, para nós interpretar em cima daquilo que eles interpretaram, porque ficará nas nossas próprias interpretações, e isso não pode, tá bom, meus amados? Isso é um equívoco que nós temos que tomar muito cuidado para trazer as nossas próprias interpretações para os nossos canais, tá bom, meus amados? Então, eu quero que os irmãos fiquem à vontade, participem, os comentários estão abertos para que os irmãos participem aqui do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltamos com o tema: o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Peço perdão aos irmãos que quando é gravado, acontece isso, os comerciais, mas a gente gravando ao vivo, a gente vai se acertando, tá bom, meus amados? O tema é conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Na primeira parte eu estiquei, mostrei aos irmãos que a dualidade na Bíblia, a mesma existe antes de tudo, antes de todos, antes
tudo, esta dualidade, e esta sabedoria, esta filosofia já estava com aquele que criou, que deu vida a todas as coisas, e já estava com ele. A questão é, a sabedoria que ele tinha era do bem e a sabedoria que ele tinha era do mal. Se o Criador absoluto, como eu já falei no primeiro vídeo, os irmãos podem estar vendo, a sabedoria, a palavra filosofia no português Brasil, já estava com ele. O que estava com ele, Fernando? Explique para nós, porque eu não estou entendendo. Deus, ele tem vários atributos. Nós sabemos, conhecemos que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele é onipotente. Ele tem vários e vários atributos, como as 72 criações que ele tem, as 72 emanações que conhecem, que conhecia o bem e que conhecia o mal. E quando nós levamos este conhecimento para os irmãos, muitos não entendem, acham, entendem, tiram uma conclusão própria que nós estamos ensinando que Deus pratica o mal, que Deus faz o mal. Mas nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre não estamos ensinando isso. Nós somos duais, nós conhecemos o bem e o mal, mas nós aqui no canal não defendemos Deus, que ele é só o bem. Não afirmamos aqui no canal que Deus é só o bem. Nós afirmamos que Deus, ele conhece tanto o bem e tanto o mal. 1 e 2. Porque nós somos deuses. Deuses com D minúsculo, português Brasil, deuses menores. Somos a sua imagem, somos a sua semelhança, não na carne, não na matéria. Ele já se materializou, Jesus de Nazaré. Mas nós somos deuses como? Na sua imagem e semelhança. Porque dentro dessa matéria, dentro da árvore da vida, dentro dos nossos entendimentos, nós temos a sabedoria do bem e do mal. E quem faz esse mal? E quem faz esse bem? A matéria. Quem faz? A matéria, aquilo que é apalpável, que é carne, sangue, que nós chamamos. Esta matéria pratica o bem e pratica o mal, através da liberdade que Deus deu a Adão e a Havá, Adão e Eva. Porque eles eram matéria. Então, o que os irmãos, eu peço aos irmãos, que os irmãos entendam que o Fernando aqui do canal Yahushua Reina para Sempre não está ensinando que Deus pratica o mal, mas que Deus conhece o bem e conhece o mal. E, além disso, ele está acima desse bem e desse mal. E quem pratica a maldade, quem mata, quem tira a vida, quem faz estas maldades que nós já temos aqui na história da Bíblia e na história aleatória desse mundo temporal que nós vê com nossos próprios olhos, quem pratica o mal é a matéria, é a carne,
É a nossa consciência que escolhe através da liberdade. Aí é que vem a grande questão. Se nós praticamos mal, quem criou a arma de fogo? Quem criou a espada? Quem criou todas estas coisas? Quem criou estas matérias? Quem foi que criou? Quem criou estas matérias foi o próprio homem, a própria matéria, o próprio ser humano. Por isso que na dualidade do bem e do mal existe o escudo e existe a espada. Existe o defender e existe a espada. Existe o defender, existe o escudo e a espada. Dualidade, duas ferramentas. Então vamos adiante, vamos direto à pista, vamos direto à Bíblia, às Escrituras, para nós entender essa dualidade. Deus tinha esse conhecimento, mas Deus, ele não praticava o mal. Primeiro, Deus não praticava o mal. Os irmãos estão entendendo? Mas Deus, segundo, mas Deus conhecia o bem e conhecia o mal. Terceiro, Deus fez Adão e Eva para conhecer o bem e para conhecer o mal. Sim ou não? Sim. Por isso que quando nós falamos que essa história de pecado original não existiu na Bíblia, que isso, os 72 rabinos judeus falando assim, da Septuaginta, eles colocaram o pecado original. Mas o pecado original, aqui na história bíblica, não existe, meus irmãos. Existe a consciência e existe a inocência. A inocência, vice-versa, e a consciência. Deus fez Adão e Eva para sair da inocência, para eles partirem para a consciência, para saber ser igual ao Criador. Os irmãos estão entendendo? Para ser igual ao Criador. Não é isso que está escrito no Gênesis? Eis que o homem é como um de nós que conhece o bem e o mal. Deus quis assim. Deus fez assim. Deus fez nós, a sua imagem e semelhança. Deus fez os animais com dualidade. Por quê? Porque o próprio animal foi feito com dualidade. O animal foi feito com a dualidade. Tem animais que estão ali prontos para se defender, porque os próprios animais, com nefesh, com ágia, com ágia de Deus, eles foram feitos. E também com nefesh, que é o próprio Deus que soprou, é o fôlego de vida. Que muitos animais do campo têm a sua dualidade para se defender do seu predador. Não é assim? Então, no princípio, eu quero deixar bem claro, Deus não praticava o mal. No princípio, Deus conhecia o bem e o mal. E Deus fez Adão e Eva para ser semelhante a Ele. Deus não queria ver Adão e Eva sendo somente inocentes. Deus queria ver Adão e Eva conscientes de praticar o bem, de praticar o mal. Deus queria ver Adão e Eva como Ele, dominando o bem e dominando o mal. É isso. Esta é a criação do Gênesis. Então, eu separei alguns tópicos para nós já entrar aqui na Bíblia,
alguns tópicos aqui. Primeiro, nós temos aí o tema, o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. O bem significa, em nossas vidas, temporal. O bem significa a inocência. A inocência. Significa a inocência. Então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Inocência. O que é inocência? É quando não conhece o bem e não conhece o mal. Gênesis capítulo de número 3, versículo 10 e 11, nós encontramos lá aquela passagem que eu falei quase agora. Gênesis, pode abrir lá, meus queridos irmãos, Gênesis 3, 10. Gênesis capítulo 3, versículo 10, que diz assim: E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comete tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ponto de interrogação. Mas Deus quis isso. Deus quis que eles conhecessem o mal e o bem e o mal. Segundo tópico é: o mal significa em nossas vidas temporal, vida terrenas, consciência. A árvore do conhecimento do bem e do mal era Adão e Eva. Simbólica, figura de linguagem no Gênesis. A árvore do conhecimento era simbólica, mostrando uma árvore. Adão, Eva estava dentro de Adão e Adão estava dentro de Eva. Eu quero que os irmãos entendam isso. Que quando nós lemos que apresenta que Deus tirou de Adão, cerrou a costela de Adão, ali não é literal. Esse literalismo de jardim físico, ele não pode ser entendido 100% no Gênesis. Ele tem que ser entendido 50%. Porque eles existiram mesmo como matéria, como nós. Tinha árvores ali? Tinha. Mas só que quando Moisés escreve a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, Moisés está mostrando símbolos, figura de linguagem, mostrando que o conhecimento estava dentro deles, de Adão e Eva. E eles eram um. Por isso, uma árvore só, do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida estava lá. Quem? O Criador. Ele estava no meio. E quem estava lá? A serpente. A serpente que trouxe, que deu a sabedoria para Eva. E aí Deus separou Eva de Adão. E levou a ele em figura de linguagem. Mas eles eram um. Então, o ego estava dentro de Adão. E Adão estava dentro do ego. Adão e Eva eram um. Por isso, semelhança, uma parte feminina e uma parte masculina em Adão. Mas Deus separou, fez dois, dualidade, conhecimento do bem e do mal. O mal significa em nossas vidas, 2, temporal,
consciência, erro e acertos. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, versículo 22. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Está dando uma puladinha aqui os vídeos. Eu vou estar desligando aqui para não tentar passar mais comerciais, para nós continuar aqui com nossos ensinamentos. Olha só, 3, versículo 22 diz, Gênesis, que eu peço aos irmãos que os irmãos acompanhem, Gênesis capítulo 3, versículo 22 diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e sabendo o mal. Vírgula. Então, o homem sabendo bem, o homem sabendo mal, ele poderia agora criar para o mal e poderia criar para o bem. Deus, sendo soberano, onisciente, onipresente, onipotente, ele agora expulsa, ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus está dizendo a Adão, agora vocês podem fazer o que é bom e fazer o que é mal, mas vocês não podem estar mais continuamente na inocência. Vocês não podem estar mais no jardim do Éden. O jardim do Éden era a inocência. O jardim do Éden era a inocência, era a consciência. Você está entendendo, amado? Então, quando Deus expulsa, é porque agora eles conhecem o mal, conhecem a consciência. Para que não tome, estenda a tua mão, para que não seja como eu. Vocês agora não é como eu mais. Que pratica o bem, que domina o bem. Deus estava dizendo isso. Então, nós estamos aprendendo o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. E vamos entrar lá em Jó daqui a pouco. Terceiro tópico. O bem e o mal está dentro de nós. O bem e o mal está dentro de nós. O bem e o mal não está fora do homem. O bem e o mal não está fora de nós. O bem e o mal, ele não está aqui nesse atemporal. Ele não está em tempo, espaço. Não. Ele está dentro da matéria. Não está no atemporal. Por isso que se o bem e o mal está dentro de nós, isso quer dizer o quê, Fernando? Quer dizer que nós conhece. Nós somos como Deus. Mas, diferente de Deus, nós somos matéria. Nós somos carne. E Deus é espírito. Deus é espírito que fez a dualidade para aqueles que praticam o mal está lá. E para aqueles que praticam o bem está lá. Foi Deus que criou a serpente do jardim do Éden. Os irmãos estão entendendo? Então, a maior prova que Deus existe, meus queridos irmãos ateus, é que o bem e o mal está dentro de nós. E além do bem e do mal, está a liberdade, a livre escolha. Então nós é como Deus. Todos, quando for expulso, todos que passaram pela inocência, passou a ser como Deus. No tempo de criança, nós era inocentes. Agora, depois que saímos da inocência, passamos a ser conscientes, passamos a ser como Deus. Nós foi expulso
todos nós foi expulso da consciência, do jardim, da inocência de Deus. É isso que a Bíblia diz em Gênesis. Porque agora nós pode fazer o mal. Agora nós pode fazer o bem. Ou nós pode fazer o bem, ou pode fazer o mal, e pode dominar o bem e o mal. É isso que é a criação do Criador. Então, a maior prova que Deus existe é porque Ele está dentro de nós, com a sua sabedoria do bem e do mal. Ele está dentro de nós, está dentro da nossa consciência. Então vamos lá. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 18, daqui a pouco nós vamos entrar no livro de Jó. Vamos lá em Marcos capítulo de número 7. Peço aos irmãos que abram o livro de Marcos 7. Marcos capítulo 7, versículo 18. Vamos ver se é isso mesmo, para nós já prosseguir acompanhando um pouquinho a Bíblia agora, para nós ter um entendimento maravilhoso aqui. Marcos capítulo 7. Vamos lá, Marcos capítulo 7, versículo de número 18. O mal está dentro de nós. Ele não está fora. Aí está o grande erro de muitos que estão ensinando que o mal entra, né? Está o grande erro. O mal entra, que o mal pega, que a seta pega, né? Que o mal está fora. Não, está dentro. Diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 18. Eu vou ler somente os 18, mas você pode estar lendo o texto e o contexto para você entender que o mal está dentro de nós, não está fora. E disse-lhes, assim também vos estáis sem entendimento. Ponto de interrogação. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar. Vocês podem estar lendo aí depois o texto e o contexto do capítulo 7 de Marcos, que você vai ver o que Jesus está falando para os fariseus, para os escribas. Ele está dizendo que, e ele disse-lhes, assim também vos estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não contamina o homem. Vamos ler o 19. Porque não entra no seu coração. Coração é cérebro, coração é árvore da vida, coração é consciência. Coração não é esse que bombeia o sangue para toda a parte do corpo, como nos ensinaram, né? Muitas pregações que o coração é aqui. Não, o coração da Bíblia sempre foi a árvore da vida, é o cérebro dicotomizado. E disse, versículo 19, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Então, quando os fariseus comiam com as mãos sujas, eles achavam sagrado o alimento, as carnes que era da lei, que não podia comer carne A, carne B, era abominável. Mas aí Jesus vem dizendo, Moisés disse isso e eu digo isso. E Jesus disse, não é que vocês comem, que contamina, que vai para os seus estômagos e depois ali desmancha e sai. Não é o alimento, mas não é o alimento que vocês comem, mas é o que sai de dentro de vocês. É o que sai da árvore da vida, é o que sai da consciência, é o que sai do cérebro dicotomizado, é o que sai do coração de vocês que contamina vocês. Porque o que sai de nós não é matéria, meu irmão. Não é matéria, minha irmã. O que sai de nós é imatéria, é invisível. Por isso que uma palavra que nós falamos aos nossos irmãos, ao nosso próximo, tem um poder tão maior que pode até mesmo matar o nosso próximo.
deixar ele triste, abatido. Então o que contamina, o que Jesus estava dizendo, era o que saía. O que saía. Porque o que sai é imaterial. Vamos para frente. Quarto, quem escolhe o mal gera mais males. Quem escolhe o mal gera mais males. Está lá em Tiago, capítulo de número 1 e 15. Em Marcos 7, 23. Vamos ler Marcos 7, como nós já estamos aqui em Marcos. Marcos capítulo 7, versículo de número 23. Diz assim. Marcos capítulo 7, versículo 23. Diz: todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Jesus está dizendo, é Jesus de Nazaré. Yahushua disse que todos os males contamina o homem. Então, o mal gera o mal. O abismo chama outro abismo. A lei da semeadura que faz, a que paga. Os irmãos estão entendendo? É a lei. Tiago, capítulo 1, versículo de número 15. Tiago 1, 15. Vamos avançando aqui, vamos para frente, para nós não passar dos 40 minutos. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1 e 15. Vamos ver se é isso mesmo. Tiago 1 e 15. Esse livro de Tiago, nós vamos ler ele bastante, vamos trabalhar ele bastante. Vou mostrar aos irmãos nessa série que o livro de Tiago é um livro muito inspirado, Tiago. Porém, meu irmão, aqui acrescentaram bastante. Aquilo que não era para ter, porque foi colocado ponto final, acrescentaram. E quando nós lemos um versículo aqui isolado, é perigoso. Porque parece que contradiz a Bíblia. Contradiz a Escritura. Mas nós vamos entender isso aqui. Capítulo 1, versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao erro, ao errar, que é pecado no português do Brasil. Sendo consumado, gera a morte. Olha, um versículo que eu leio, se nós não ler o capítulo 1, entender o prefácio, porque ele está falando aqui das tentações. Aí você pega um versículo como eu peguei e li, você vai entender totalmente diferente. Você vai fazer a sua própria interpretação. Mas ele está dizendo que a tentação, ele está dizendo que quem sofre provações e tentação, que é a mesma coisa. Ele está dizendo que este é beneficiado. Estes são completos. Os irmãos estão entendendo? E aí, lá na frente, eles acrescentam, dizendo que Deus não tenta e por ninguém é tentado. Mas vamos chegar lá, nessa dualidade, vamos chegar lá para nós entender esse negócio que um fogo acende e outro apaga. Na Bíblia, nós vamos entender. Esta é a série, o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. O livro de Jó é um livro da dualidade. É um livro que quebra toda a teologia cristã judaica. Tá bom, meus irmãos? Quinto, quem faz esta escolha do mal? Quem faz a escolha do mal? Quem escolhe praticar o mal pode voltar a Deus para a salvação da mente, da metanoia? Sim, pode sim. Quem pratica o mal e reconhece que praticou o mal, que escolheu o mal, pode voltar para Deus sim. Os filhos do mal, que praticam o mal,
os filhos de Caim, eles, na Bíblia, eles não se arrependem. Não se arrepende, meu irmão. Mas vamos entender isso aqui. Aqueles que praticam mal não se arrependem. Mas a escolha, a liberdade deles de voltar para Deus, Deus perdoa, perdoa. Lucas capítulo 22, Lucas 22, vamos lá, Lucas capítulo 22. Rapidinho para nós aqui já entender, Lucas capítulo de número 22 e o versículo de número 62. Vamos lá. 62 diz assim: E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então Pedro escolheu o mal, mas ele se arrependeu. Deus perdoou? Perdoou. Salmo 126, vamos ver se é isso mesmo. Salmo 126, versículo 56. Vamos ver se é isso mesmo, senão já. Salmo 126, versículo de número 56. Vamos ver se é isso mesmo. 126, versículo 6, né? 56. Desculpa, vamos ver se é isso mesmo. Salmo 126, versículo 6, né? 56, 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos para frente. 6, penúltimo. Os filhos do mal existem nos dias de hoje? Os de Caim? Esses filhos de Caim existem hoje? Aqueles que praticam o mal, que andam no mal, que são chamados aí pelos senadores da graça de filhos da perdição, eles existem? Existem. Eles existem. Mas só que eles não são filhos da perdição. Os irmãos estão entendendo? Existem sim. Aqueles que escolhem fazer o mal, claro que existem. Último, para nós já terminar agora, para nós já ir para a terceira parte, falando agora um pouquinho do livro de Jó. Os filhos do bem existem nos dias de hoje? Isto é, o de Abel? Sim. O que eu estou mostrando aqui nesse item 6 e 7, que existe o bem e que existe o mal. Sempre existirá. O conhecimento de Adão, o conhecimento de Abel, o conhecimento de Caim, o conhecimento de Adão, o conhecimento de Eva, sempre existirá. Porque nós somos como Deus, nós somos como o nosso Criador. Mas nós que escolhemos o bem, não usamos o mal para dizer que somos do bem. Nós escolhemos as 72 emanações do bem. E rejeitamos as 72 emanações, que é o outro lado, que não é mais 72, mas é o outro lado que representa o mal, que conhece o mal. Nós escolhemos pela nossa liberdade as 72 criações do bem, a sabedoria do bem. E nós não queremos virar o avesso para conhecer o outro lado das 72 criações, que é o mal. Assim é o livro de Jó. Assim é a Bíblia. Assim é antes da Bíblia. Então, o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó, eu usei a Bíblia, mostrei alguns versículos para que os irmãos entendam
que na Bíblia, no livro de Eclesiastes, na terceira parte, é um livro dual. Que ele diz que há tempo de abraçar, tempo de desabraçar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de perder, tempo de ganhar, tempo de tristeza, tempo de alegria, tempo de morte, tempo de vida, tempo de cura, tempo de enfermidade. Eu estou falando um pouco a mais, mas a nossa vida que nós vivemos aqui é isso, meu irmão. Aqui nós ganha, aqui nós perde, aqui nós vive, aqui nós morre. Aqui nós se alegramos, aqui nós entristecemos. É a nossa vida temporal, a nossa matéria é assim. Se Jesus de Nazaré passou por isso, imagine nós. E se ele morreu, e se ele ressuscitou, assim seremos nós. Há dia, há noite, há trevas e há luz. Há tempo de fartura e tempo que não tem fartura. Tempo de fome, tempo de fartura, tempo de vacas gordas e tempo de vacas magras, feias, como foi o sonho de José. E o livro de José, quando Deus mostrou a José no sonho, Deus mostrou a José que dentro dele estava o bem e estava o mal. E Deus é absoluto e fez aquela história. Deus fez a história. E lá na frente, os irmãos sabem o que aconteceu. Deus fez aquela história para José. Então, este é o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Não perca essa série. Eu não sei quantas partes vou, mas nós vamos aprender bastante. Vamos ler o livro de Jó. Vamos entender aquilo que nós já falamos na primeira parte. Quem são essas emanações? Quem é Satanás? Quem destruiu? Esse livro de Jó é um livro poético. Aconteceu literalmente na vida de Jó. Tudo que está escrito ali é uma figura de linguagem. E eu já deixei bem claro na primeira parte que o livro de Jó não foi literal. A minha opinião, o canal Yahushua Reina para Sempre está ensinando nas nossas verdades relativas que o livro de Jó não foi literal. Aquela história não aconteceu literalmente. Ali quem contou a história mostrou como Deus é, como que Deus é, o que tem dentro de Deus, o que tem dentro de nós e quem somos nós. E se aconteceu, aquela história literalmente foi enfeitada, não foi adulterada, foi enfeitada. Porque nenhum homem na terra, nenhum ser humano, desde a existência de Adão, não suportaria aquela história literalmente. Ninguém. E se aconteceu, foi enfeitada. A vez que eu creio Salomão, foi Salomão que escreveu a dualidade. Salomão conhecia a dualidade. Salomão conhecia que Deus dominava o bem e dominava o mal. Ele conhecia. E Salomão escreveu como seria uma vida do homem na dualidade, do bem e do mal. E ele escreve na poesia, e ele mostra quem é Deus, quem é nós, quem é o Criador. Então, meus queridos irmãos, essa é a dualidade. O livro de Jó é dual. O antigo pacto foi dual. A Bíblia mostra o bem e mostra o mal. A Bíblia velha e a Bíblia nova. Deus tinha uma atitude no antigo pacto. Deus tem outra atitude no novo? Não.
É porque Deus é assim. Deus, Ele tem o conhecimento do bem e tem o conhecimento do mal. E nós também somos assim. Então agradeço mesmo as suas participações. Inscreva-se nesse canal. Dê o seu like, seu joinha. Participe, o comentário está aberto. E tire suas conclusões com as nossas verdades relativas aqui no canal. Voltaremos com a terceira parte. Peço perdão por ter ficado bastante dias aí, mais de mês, que acontece coisas boas nas nossas vidas e acontece coisas más. Esta é a dualidade. É assim que é Deus. Mas Deus não pratica. Deus não tem duas mãos. A mão esquerda que faz o mal, a mão direita que faz o bem. Não. Deus não tem um cérebro dicotomizado que faz o mal. Não. Quem tem é nós. É nós que somos sua imagem e semelhança. E pela nossa liberdade, o mal já está pronto. O mal já está ali. Ele já existe. Ele já existe aonde? Na matéria. O diabo existe, é a matéria. O diabo é a matéria. O diabo não é um ser espiritual. Nunca na história foi. O diabo é toda a matéria. Toda a matéria é o diabo. A matéria é o corpo de Deus. Quem era o corpo de Deus, Fernando? A Terra, o planeta. E Deus é absoluto, separou-se da matéria. Por isso expansão. Por isso que Adão não pecou. Deus não fez Adão para pecar. Qual foi o corpo de Deus na matéria? O primeiro corpo de Deus. Quem era Adão? Adão era o próprio Deus. Por isso o apóstolo Paulo entendeu o primeiro Adão e o último Adão. Ele entendeu. O apóstolo Paulo sabia que o primeiro corpo de Deus na matéria foi Adão. A mente de Deus, o cérebro invisível, foi feito matéria em Adão. Adão foi o primeiro homem. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Que vocês possam estar muito bem. Escolher sempre o bem. Paz e graça a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Que vocês possam estar muito bem. Escolher sempre o bem. Paz e graça a todos.